Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? O vídeo de hoje tá um pouquinho triste, porque vai falar de alguém que nos trouxe muita alegria, mas que essa semana nos deixou. O In Memoriam especial de hoje é relembrando a carreira vitoriosa e linda de Paulo Gustavo. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai falar do início da carreira até o auge desse grande ator e humorista que trouxe tantas alegrias para os nossos lares e para as nossas vidas. Então não sai daí, porque eu volto já já. Você Viu a Novela Ontem é um canal sobre teledramaturgia, mais especificamente sobre novelas. Mas Paulo Gustavo nunca fez novela. Será que não? Em 2005, Paulo Gustavo estreou na televisão em uma novela. Claro, ele era apenas um elenco de apoio. E não foi na Rede Globo, foi na Record. Na novela Prova de Amor, de Tiago Santiago, ele interpretava um folião. Foi no ano seguinte, em 2006, que Paulo estrearia o espetáculo que seria o seu maior projeto de vida. Minha Mãe é uma Peça. Um sucesso estrondoso, que foi o pontapé inicial para que Paulo presenteasse o público brasileiro com produções e mais produções incríveis, com diversos personagens, sempre com seu jeito único e de fácil identificação. Ao dar vida à Dona Hermínia, uma figura muito peculiar e claramente inspirada em sua mãe, uma grande homenagem à Dona Déa Lúcia, Paulo Gustavo chegou até mesmo a ser confundido com Marieta Severo. De fato, ele ficava muito parecido com a grande atriz Marieta Severo quando se caracterizava de Dona Hermínia no teatro. Assim que começou a fazer sucesso, Paulo Gustavo foi entrevistado algumas vezes por Jô Soares e as suas entrevistas eram sempre deliciosas. A partir dessas entrevistas, cada vez mais conhecido do grande público, Paulo começou a fazer participações em humorísticos da TV Globo. O primeiro foi Minha Nada Mole Vida, em 2006, em um dos episódios daquele humorístico protagonizado por Luiz Fernando Guimarães, que fazia uma espécie de Amaury Júnior, jornalista que cobria festas de famosos, festas muito chiques do High Society carioca. Em um desses episódios, o Paulo Gustavo fazia um desses convidados destas festas. Ainda em 2006, Paulo também interpretou um comissário de bordo em um episódio de A Diarista, o icônico programa aí protagonizado por Cláudia Rodrigues. E em 2016, há 5 anos atrás, o Paulo Gustavo ele postou uma imagem desse episódio que está passando aí agora na tela. E ele disse o seguinte em um texto no Facebook, ao recordar esse episódio que reprisava no canal Viva. Abre aspas. Gente, que delícia rever o episódio que eu fiz de A Diarista, programa da talentosíssima Cláudia Rodrigues. Eu era péssimo ator, já melhorei um pouco e tinha um resquício de cabelo. Durante esse programa, lembro que usamos o cenário para gravar um piloto de um programa chamado Todos a Bordo, escrito pelo também talentoso Bruno Mazzeo. O programa era hilário, mas acabou que sei lá por que não rolou. A direção seria do José Alvarenga, que eu sou fã. O piloto do avião era o Paulo Betti, a aeromoça seria a deusa Marisa Hort e o comissário seria eu. Será que foi eu que estraguei esse projeto, gente? Risos. Como o tempo passa rápido. Esse programa deve ter uns 10 anos. Orgulho de ter feito parte desse programa e de ter contracenado com essa galera, fecha aspas. Paulo, como sempre, generoso em não esquecer do seu passado. Essa postagem ele fez em 2016 e A Diarista tinha sido exatamente 10 anos antes, em 2006. Aí, em 2007, ele participou de alguns episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, interpretando um delegado que buscava descobrir quem era o lobisomem que assombrava o sítio naquele período ali em que a história se passava. Só que ele acabava descobrindo que ele era o próprio lobisomem e ele não lembrava de nada depois que ele se destransformava. Uma história bem bacana que hoje ele lembra
Hoje não, né, gente? Quando ainda estava entre nós, ele lembrava as gargalhadas sempre que falava. Ele costumava dizer que na época ainda tentava bancar o tipo hétero, fazer o personagem durinho, assim, só que não tinha jeito, né? Ele era viadado mesmo e era muito complicado pra ele. Por isso que depois disso, ele resolveu ser o Paulo Gustavo e todos os personagens gays, femininos e maravilhosos que a gente aprendeu a amar. Em 2008, ainda na seara das séries, ele fez Faça Sua História, contracenando com Vladimir Brista, era um dos passageiros do táxi daquele personagem. Também participou de 2 episódios do seriado Casos e Acasos. Em 2011, um papel fixo no seriado Divã, protagonizado pela diva Lília Cabral, que é um dos meus trabalhos preferidos da atriz na TV e também do Paulo Gustavo, né? Um personagem que já veio do cinema, o René, o cabeleireiro da protagonista Mercedes, que numa cena hilária ficou marcado definitivamente nos nossos corações, que é a cena que a Lília vai cortar o cabelo, quer mudar o visual, e ela tá muito empolgada, ele com aquele jeito irritadíssimo, meio afetado dele, rápido. O que você quer fazer, Mercedes? Ah, eu quero mudar tudo, eu quero mudar tudo. Olha que eu vou acabar com você, hein, Mercedes. Ai, repica, René, repica! Essa frase, gente, repica, René, repica, ficou eternizada no cinema e o Paulo Gustavo é o protagonista dela. Aí depois, sim, ele foi pra televisão para continuar sendo o cabeleireiro da Mercedes no seriado Divã. Com seu enorme talento já reconhecido pela TV, o canal a cabo Multishow contratou Paulo Gustavo para fazer diversas temporadas do humorístico 220 Volt, um programa que durou de 2011 a 2013, dando uma parada por 2 anos e retornando em 2016. Foi nesse programa que o Paulo mostrou sua versatilidade com personagens como Senhora dos Absurdos, a Mulher Feia, Bicha Bichérrima, Periquita, a Ivonete, que era uma negra sambista, o que fez ele acabar sendo acusado de blackface, o que o Paulo imediatamente corrigiu, transformando a cor da sua personagem, né? Que já não era mais negra, mas continuava sendo uma apaixonada por samba e que não perdeu o seu humor e o seu encanto apenas por causa da cor da pele. Nos anos de 2012 a 15, depois em 2019 e 2020, o Paulo também atacou de apresentador do prêmio Multishow de Música, tendo como parceira, em anos diferentes, Anitta, Ivete Sangalo e Tata Werneck. Em 2013, Paulo passou a interpretar um dos seus personagens mais famosos, além já de Dona Hermínia tão querida, né? Que era o Valdomiro Lacerda Pinto, do humorístico Vai Que Cola. Um dos seus personagens mais longevos também, que ficou no ar durante 5 temporadas, de 2013 a 2017. Durante um ano, o Paulo Gustavo ficou afastado do programa e retornou em 2019 numa participação especial como a personagem Angel, irmã do Valdomiro. Em 2014, mais uma vez, o Paulo atacou de apresentador, agora num programa próprio, Paulo Gustavo na Estrada. Esse programa era uma delícia, ele viajava por todo o Brasil. Eu acho que até fora do Brasil ele também fez alguns episódios e entrevistava pessoas famosas. Eu lembro que uma das entrevistadas mais incríveis do Paulo foi a presidente Dilma, na época ainda presidente. O programa teve só uma temporada, em 2014. Em 2017, um novo programa de Paulo Gustavo, contracenando com Catiúcia Canoro, A Vila, onde ele fez o personagem Rick. Ele também gravou nesse período uma minissérie, um seriado de 10 capítulos para o Globoplay, chamado Além da Ilha, onde ele saiu da sua zona de conforto e interpretou um personagem de suspense, né? A história não era exatamente uma história cômica, uma história de humor, tinha suspense, era um grupo de amigos que ficava perdido numa ilha, tinha que combater um vilão perigoso. E o Paulo Gustavo protagonizou esse programa e, coincidentemente, é um dos programas menos badalados e repercutidos do humorista, né? Poucas pessoas assistiram, poucas pessoas falaram sobre ele. Não é um programa muito querido, né, pelos fãs do Paulo e nem falado, não se fala muito bem, parece que não... A crítica parece que não se agradou muito de Além da Ilha. E é um seriado que eu pretendo conferir agora, né? Porque quando a gente perde uma pessoa, um artista como Paulo Gustavo, a gente fica com vontade de consumir o máximo de coisas que a gente
pode, que a gente consegue para preencher o vazio que a pessoa deixou rapidamente, né? Porque foi muito rápido. E parece que a ficha ainda não caiu, parece que aquela saudade grande ainda não bateu, mas a gente fica querendo preencher esse vazio que ainda vai ficar, né? E eu pretendo ver em breve essa Além da Ilha. Já estava querendo assistir antes de fazer esse vídeo, mas eu queria fazer esse vídeo logo, porque eu acho que o Paulo Gustavo merecia essa homenagem mais rápido possível. Claro que não estava no cronograma do canal, mas enfim, já estou falando demais, estou me perdendo nas palavras. E continuando, o último trabalho do Paulo em rede nacional foi 220 volts especial de Natal. Foi a primeira vez do Paulo na Rede Globo, quer dizer, a primeira vez não, porque ele já tinha feito a série Divã, né, com a Lília Cabral, mas foi a primeira vez dele como ele mesmo, interpretando seus próprios personagens e como uma grande estrela que ele se transformou. Foi um especial maravilhoso, com personagens que a gente já conhecia, mas agora com um selo Globo de qualidade, né? Uma produção incrível. Ele levou o seu grande amigo Marcos Magela junto para esse episódio especial de Natal, no final de 2020. E foi lindo, engraçadíssimo, emocionante ao mesmo tempo. A mensagem final que o Paulo Gustavo deixa é de arrepiar, é de arrancar lágrimas. E o Paulo, ele tinha essa facilidade de arrancar as gargalhadas e arrancar lágrimas também, emocionar através do riso. Isso é tão bonito. E algumas curiosidades, né, do Paulo Gustavo é que ele disse não para as novelas, né? Não era uma prioridade na vida dele. Em 2014, quando ele estava no auge do seu sucesso, o Agnaldo Silva queria muito que ele fosse a Shanna Summer da novela Império. Vocês sabiam disso? Pois é. E ele recusou, porque disse que não era o momento, não era a vibe dele, ele não se fez em cima de novelas, nem em cima da Rede Globo, né? Não precisava disso para fazer o que ele amava e para ter sucesso, realmente nunca precisou. Mas nós perdemos a chance de vermos Paulo Gustavo em uma novela, né, como personagem importante. Mas era uma bicha afetada, era cabeleireiro, e ele já tinha feito uma bicha afetada cabeleireiro em Divã, né, na série Divã. Então talvez ele não quisesse repetir esse papel. Não sei se ele ia se montar como a Shanna se montou na novela, mas enfim. Fica aí o mistério sobre como seria Paulo Gustavo de Shanna Summer em Império. E além do fenômeno televisivo, Paulo Gustavo também foi um fenômeno no cinema. Com o filme Minha Mãe é uma Peça 1, 2 e 3, ele levou uma legião de telespectadores ao cinema. A cada novo filme lançado era um recorde diferente. No Minha Mãe é uma Peça 1, ele bateu o recorde. No 2, ele bateu o recorde do 1. No 3, ele bateu o recorde do 1 e do 2. Um fenômeno no cinema também e no teatro, gente, que foi onde ele foi criado, onde ele começou. Então tudo que tinha Paulo Gustavo arrebanhava uma multidão de fãs apaixonados e de pessoas que queriam ser felizes e soltar as gargalhadas. Eu, particularmente, nunca ri tanto em filmes do Paulo Gustavo, como eu ria nos filmes do Paulo Gustavo. Eu não sou uma pessoa que acho graça de qualquer coisa, eu sou muito chato, porque eu sou uma pessoa mais dramática mesmo, eu dou muito valor ao texto dramático, mas o texto, para me fazer rir, ele tem que ser bom. Ele tem que me fazer doer o estômago, e o Paulo Gustavo conseguia essa façanha. Então, o que eu tenho para dizer sobre Paulo Gustavo? Quando ele ficou doente, e não saía, as semanas se passavam, ele não saía e o estado piorava, eu comecei a me preparar psicologicamente. Comecei a confortar o meu coração de fã de que talvez ele não saísse dessa. Então, quando veio a notícia, eu senti o baque, mas eu não conseguia realizar aquilo. Era como se não fosse real. O que me consola, o meu primeiro pensamento foi: a minha maior tristeza é pelos familiares. A mãe deve estar dilacerada, o marido, Thales, a mãe, Dona Déia, que foi a grande inspiração da vida dele, a irmã, Juliana, os filhos pequenos que não estão sofrendo nesse momento, mas certamente sentem a energia da tristeza e da melancolia das pessoas que estão próximas. E
vão crescer sem o pai, sem um homem que queria muito ser pai delas. Então eu pensei primeiramente nessas pessoas, eu sofri muito por elas, muito. Pelo Paulo, o que eu senti foi uma sensação de realização por ele, assim. Eu pensei, Paulo Gustavo fez tudo, ele viveu intensamente. Ele morreu muito jovem, aos 42 anos. Mas desde 2006, quando ele explodiu para o público de televisão, que é o maior público que a gente tem no Brasil, no mundo, em 15 anos ele conseguiu fazer cinema, teatro, TV com um sucesso descomunal. Ele se casou com outro homem, ele militou como homossexual bem-sucedido na televisão, ele constituiu uma família, ele teve filhos. O que é que esse homem não viveu? Paulo Gustavo viveu tudo o que uma pessoa gostaria de viver, né? Ou que a grande maioria das pessoas gostariam de viver, e passa uma vida inteira, 60, 70, 80 anos, e não consegue viver. Ou não é realizado profissionalmente, ou não é realizado no amor, ou não é realizado na família porque tem muitos problemas. E Paulo Gustavo sempre demonstrou ser realizado em tudo, além de ser um ser humano extremamente generoso e consciente, porque ele tinha medo dessa doença. Ele falava, as lembranças que mais ficam de Paulo Gustavo em mim, as últimas lembranças, foi uma live que ele fez com a Mônica Martelli, onde ele ria muito e falava muita bobagem para fazer a gente rir também, mas ao mesmo tempo ele dizia que ele estava cansado e com medo dessa doença. E não adiantou o medo, não adiantou se cuidar, porque a doença levou ele. E a segunda lembrança é um vídeo que ele postou no Instagram brincando com os filhos na piscina. Aquilo foi de uma leveza, de uma singeleza, de uma pureza, de uma beleza extraordinária. Então essas duas últimas lembranças que eu tenho dele, muito bonitas. Desculpa, gente, difícil não se emocionar. Eu acredito que a grande maioria dos brasileiros estão consternados com o que aconteceu, mas é isso que eu tenho a dizer sobre Paulo Gustavo. Foi um homem intenso que viveu tudo. Teria muito mais para viver ainda, teria. Teria muitas histórias para contar pra gente e fazer a gente dar gargalhada, teria. Mas ele não deixou de viver nada. E esse foi o vídeo de hoje. Essa é a singela homenagem do canal Você Viu a Novela Ontem para o Paulo Gustavo. Não tem muito o que dizer, eu só não queria deixar passar em branco. Eu agradeço você que chegou até o final desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, que vai ter muita coisa legal. A gente relembra a memória teledramatúrgica da TV e a gente homenageia pessoas, e a gente chora, e a gente dá risada, e a gente é feliz, mas a gente também é triste porque a gente é humano. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.